بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. يقول سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل فلا تتقون. صدق Allah. Estimados irmãos, os louvores todos pertencem a Allah subhanahu wa ta'ala, Criador deste belo universo, Criador do homem, aquele que idealizou a existência do ser humano e o fez com perfeição e a considerou a mais perfeita criatura que Allah subhanahu wa ta'ala já criou. Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que envie bênçãos a Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, seus companheiros e todos aqueles que seguiram o profeta sallallahu alaihi wa sallam na senda reta e aqueles que o seguem no presente e todos quanto aqueles que o seguirão no futuro. Estimados irmãos, uma das grandes dádivas que o ser humano tem é a sua fé. É a fé correta em Allah subhanahu wa ta'ala. Iman. A crença correta sobre Allah subhanahu wa ta'ala. Não existe uma dádiva maior que esta de iman, de crença correta. No dunya, assim como na vida futura. A maior dádiva que o ser humano poderá ter é a dádiva da fé. E a fé construída com princípios corretos sobre Allah subhanahu wa ta'ala. Há muitas questões que mexem com o ser humano, das quais, sobre a sua essência, sobre a sua origem, quem ele é, de onde que ele veio. E Allah subhanahu wa ta'ala chama a atenção ao dizer ser humano para que ele não esqueça a sua essência, ao dizer فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ, que o ser humano repare, faça um olhar crítico e atento, criterioso sobre de que coisa ele foi criado. Allah subhanahu wa ta'ala chama aqui a atenção a olharmos para a nossa essência e a partir disto compreendermos a grandeza de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, uma das questões que o íntimo do ser humano sempre mexe é a questão da sua própria existência, sua essência, a sua origem. Min aina huwa, de onde ele veio e para onde ele vai. E além disto, porquê da sua existência? Essas são questões que o ser humano consciente faz a si mesmo. De onde ele surgiu, quando ele senta, calmo, começa a pensar em si mesmo, olhar a si mesmo, faz essas questões. Como surgiu? Provavelmente há quem viva sem pensar nisso. Como ele surgiu é um ponto de partida. Quando nós fazemos essas questões, é um bom ponto de partida. E depois, para onde nós vamos? Mas antes disso, pensarmos também o porquê da nossa existência. Se eu existo, então, como eu existi? Acaso eu próprio fiz a minha própria existência?
Ou então existe quem fez surgir a mim? Se existe, então o porquê que fez surgir a mim? E para quê? Essas são questões que nós temos que fazer constantemente. Há quem vive e olha a vida como se não tivesse nenhum outro objetivo, senão viver os dias que ele tem na Terra. Como dizia um poeta árabe da era pré-islâmica, disse mais ou menos que nasceu no ano 543, na era comum, antes do Islã. Chamava-se Tarafa ibn al-Abd bin Sufyan al-Bakri. Era um dos poetas famosos antes do Islã. Ele no seu pensamento sobre a vida, ele nasceu e desde pequeno já órfão, cresceu órfão, foi cuidado com seus tios. Então, quando ele se expressa sobre a vida terrena, e quando atingiu a juventude, ele perdeu-se um pouco. Perdeu-se, se nós olharmos, se fizermos uma análise islâmica, perdeu-se um pouco. Passou a ser um alcoólatra e consumia os seus bens de herança, e tanto aqueles que ele ganhava do seu próprio trabalho, apenas no álcool. Mas ele dizia assim, o porquê do seu comportamento. Ele explicava da seguinte forma. Ele dizia, eu vejo aquele que ara qabra nahamin baghilin bimalihi. Eu vejo a sepultura do avarento. Naham em árabe quer dizer aquele que é muito avarento, até quando você lhe pede começa a tossir. Por causa da sua avareza. Ele diz, ara qabra nahamin baghilin bimalihi. Eu vejo o avarento, intensamente avarento, aquele quando você lhe pede, começa a tossir fortemente, para você desistir do seu pedido. Bakhilin bimalihi, avarento com sua riqueza, com seus bens. Igual a campa daquele que é al-ghawi, o perdido, e gasta os seus bens sem controle. Tara al-juthwatayn min turabin alayhima, você vê apenas 2 túmulos de areia, alayhima, sobre ambos, safaihun min safihin munaddadi. Safaihun summun min safihin munaddadi. Sobre elas, ou sobre eles, pedras grandes, compactadas, tanto do homem que não gastava por causa da sua avareza, tanto aquele que gastava na perdição. São iguais. São iguais. Esta era a visão que ele tinha da sua vida. Ele dizia mais ou menos assim que não me repreendam sobre o meu modo de vida, porque a sua visão da vida era esta. Não tinha uma visão do que ia acontecer depois da sua morte. E dizia sobre al-maut, inna al-maut yakhtaru al-kirama wa yastafi. A morte também escolhe os bons
os bondosos, tanto como aqueles que são tão avarentos, também a morte não escolhe, leva a todos. Então é mesmo, é igual viver deste modo ou daquele modo. Então ele tentava explicar o porquê de viver aquilo que ele escolheu como modo de sua vida, a sua sobrevivência. Então, quanto ao muçulmano, não pensa assim. Ele faz essas questões que aqui eu coloquei e começa a projetar o que pode acontecer depois dele. Então, hoje, inshallah, vamos falar um pouco sobre a fé. A fé de um crente. Os pilares da fé. Nós ouvimos muitas vezes crianças a cantar na madraça. Amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadr khairihi wa sharrihi. O imã, a crença do crente, compõe-se de 6 pilares. 6 pilares. E esses 6 pilares são indivisíveis. Eles todos juntam-se, ou todos eles vão juntos. E não é possível dividi-los. E não é possível acreditar em alguns e desacreditar em outros. Apenas é crente aquele que acreditar os 6 pilares e sem duvidar. Allah subhanahu wa ta'ala. E esses pilares Allah subhanahu wa ta'ala mencionou tanto no início do Surah Al-Baqarah, logo no início do seu livro, no meio e também no fim do Surah Al-Baqarah. Os pilares da fé. O Corão em si já inicia o seu discurso com este alerta do que é fé, para mostrar a sua importância. Diz Allah subhanahu wa ta'ala, innama al-mu'minun, os crentes apenas, e a palavra innama também mostra a questão de exclusão, que apenas são esses, fora destes não são crentes. Innama al-mu'minun, innama al-mu'minun alladhina amanu billah, acreditaram em Allah subhanahu wa ta'ala, aqueles que acreditaram em Allah subhanahu wa ta'ala, wal yawmil akhir. Innama al-mu'minuna alladhina amanu billah wa rusulihi, acreditaram em Allah e nos seus mensageiros. Eles são crentes. Thumma lam yartabu, e não trouxeram nenhuma dúvida. A pessoa pode até fazer salat e cumprir com todas as outras obrigações, enquanto ele duvidar num dos pilares da fé, então ele não é crente. Logo no início do Surah Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala diz, alladhina yu'minuna bil ghaib, os crentes também são aqueles que acreditam no oculto. Oculto envolve a crença em Allah subhanahu wa ta'ala, porque nós não o vemos, a crença nos anjos, a crença no Jannah, nunca vimos. A crença do Jahannam, a crença em Jahannam, a existência do fogo, porque nós nunca vimos. Envolve tudo isto. Ba'ath, a ressurreição. A vida no Qabr, ninguém foi fazer um estudo. Então a crença no oculto, esta parte do ayat, envolve tudo isto. No outro ayat, Allah subhanahu wa ta'ala diz, Laysa al-birr. A verdade não é bondade, não faz parte da fé apenas, Laysa al-birr, an tuwallu wujuhakum qibla al-mashriq wal-maghrib, direcionarem as vossas faces em direção a direção do oeste ou oeste, mas sim a crença é
ولكن البر من آمن بالله, a crença, a bondade, aquilo que faz parte de fé é acreditar em Allah subhanahu wa ta'ala. Aquele que acreditou em Allah, man amana billah wal yawm al akhir, man amana billah wal malaikat, os anjos, acreditou nos livros e acreditou no dia de juízo final. Man amana billah wal yawm al akhir wal malaikat wal kitab wal nabiyyin, e os mensageiros. Esta aya menciona mais ou menos 5. E depois, na outra aya, Allah subhanahu wa ta'ala diz: amana ar-rasul bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun. O mensageiro de Allah e os crentes acreditaram em Allah. Kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir. Todos estes, tanto o mensageiro, tanto os crentes, são aqueles que acreditaram em Allah subhanahu wa ta'ala, os seus anjos, os seus livros e no dia de juízo final. Então a crença do crente está em 5 pilares. E estes pilares são indivisíveis, como eu disse. Não é possível que o indivíduo acredite em alguns desses pilares e ainda dizer que é crente. Allah subhanahu wa ta'ala diz: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. Vocês querem acreditar uma parte do livro e descrer noutra? فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. Apenas a recompensa daquele que age assim não é senão desgraça na vida terrena. ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. E quanto ao Qiyama, eles serão ainda envolvidos no castigo maior. Então a crença do muçulmano está em 6 pilares da fé. E o primeiro destes pilares, inshallah, vamos falar deste primeiro aqui, é a crença em Allah subhanahu wa ta'ala. Al-imanu billah. E Allah subhanahu wa ta'ala criou o ser humano e colocou no seu instinto esta crença da existência de Allah subhanahu wa ta'ala. E se o ser humano, a partir do seu nascimento até crescimento e morrer, se não sofrer influências externas, então o ser humano sempre vai acreditar em Allah subhanahu wa ta'ala verdadeiramente. O que lhe desvia desta crença são outras influências externas. Porque o ser humano, Allah subhanahu wa ta'ala, quando o criou, colocou no seu instinto esta crença da unicidade de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala diz: فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا. Direcione a sua face, a sua atenção, لِلدِّينِ حَنِيفًا, a religião pura, que não envolve shirk. E Allah diz: فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا. Esta é a natureza com a qual Allah criou os seres humanos. Esta é a natureza do ser humano, acreditar em Allah subhanahu wa ta'ala. Apenas o desvio desta crença deve-se às influências que ele sofre. Por isso Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, quando fala do bebê, diz: كل مولود يولد على الفطرة. Todo o recém-nascido, ele nasce na fitra, na essência, na religião nata, na fitra. كل مولود يولد على الفطرة. Mas o que desvia esta criança que nasceu na religião pura e nata, ele nasce já com aquela fé. O que lhe desvia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse: فَأَبَوَاهُ, são os seus pais, يُهَوِّدَانِ, ou
O trazem para o judaísmo, ou o nasrani, ou então o trazem para o cristianismo, ou então o majisani. Colocam ele na adoração de fogo. Mas a essência da criança, como Allah garantiu, e Rasul garantiu, é nascer numa religião nata, pura. Ele nasce já, é uma natureza nata, nasce já com esta crença. Allah colocou, fitrat Allah lati fatara an-nas alayha. E diz Allah, la tabdila li khalqillah. E esta natureza, por mais que sofra influências, também não muda. Não muda. Por mais que ele desacredite por via daquilo que ele sofreu como influências, mas em algum momento ele sempre depois volta à sua essência. Allah diz no Corão, acaso vocês não veem? Quando o ser humano, وَإِذَا مَسَّكُمْ ضُرٌّ, quando o ser humano, quando vocês são afligidos, ضُرٌّ, por um momento difícil, adversidade, في البحر, no mar, وَلَا مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّهُ. Acaso vocês não veem? Nunca avaliaram essa questão, esse princípio, essa natureza do ser humano? Quando está no mar a navegar, está sobre uma situação difícil, ondas, وَلَا مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّهُ. O ser humano perde o seu foco sobre tudo aquilo que ele invoca além de Allah e apenas começa a chamar por Deus. Meu Deus, meu Deus. Esta é a natureza que Allah criou, com a qual criou o ser humano. Por isso, em momentos de adversidade, mesmo aqueles que não acreditam, começam a acreditar em Allah, porque vê a sua essência. Tudo fica perdido, mas vê aquilo que é a origem do ser humano, a essência do ser humano. Allah subhanahu wa ta'ala, aquele que é o poderoso, não há como nós negarmos o seu poder. Não existe como negar isso. Negar o poder de Allah subhanahu wa ta'ala é um grande esforço que o ser humano faz para negar. Ele nega a partir de um esforço que faz. Mas na verdade, ao negar, reconhece também. Allah diz, قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. Quem alimenta vocês do céu? Quem vos dá chuva? E quem vos dá alimentos a partir da terra? أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارِ. Quem tem a capacidade de dar visão e audição? وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ. Quem é esse que tem o poder de tirar um vivo, um ser vivo, de uma coisa que parece não ter vida? Se olharmos para um ovo, gema, tudo aquilo, e nós olhamos como algo que não tem vida, mas daí sai algo com vida, algum ser com vida. Se nós olharmos para o sêmen, é como se não tivesse vida, mas a partir daí sai o ser humano. وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ. Do morto tira o vivo, do vivo tira o morto. وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرِ. E quem está na organização de tudo aquilo que nós vemos, todo esse sistema. فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ. O ser humano não tem saída de rejeitar o reconhecimento de que tudo isso vem de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah diz, vão dizer que é Allah subhanahu wa ta'ala, não há dúvidas. Vão dizer que é Deus. قُلْ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ. Acaso vocês não ponderam nisso?
Allah depois diz: فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ. Depois dessa toda a verdade, o que há mais senão perdição? Se não seguirmos a verdade, se não reconhecermos Allah como nosso Senhor, não haverá mais nada senão perdição. Diz Allah subhanahu wa ta'ala no Surat Shu'ara, النمل, سورة النمل: أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. Quem é melhor? Aqueles que vocês invocam além de Allah, ou aquele أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ, que dá resposta ao indivíduo aflito? إِذَا دَعَاهُ, quando este invoca Allah subhanahu wa ta'ala. وَيَكْشِفُ السُّوء, e remove as dificuldades. وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ, e vos faz viver na terra, uns a substituir os outros. Um processo de substituição. أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ, acaso existe um outro quem pode se equiparar com Allah subhanahu wa ta'ala? قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ. É apenas que pouco, muito pouco meditam. Então a fé em Allah subhanahu wa ta'ala compõe-se por várias evidências. Allah subhanahu wa ta'ala colocou várias evidências para que o ser humano depois não tenha dúvidas. Qualquer tipo de dúvidas sobre Allah, então o indivíduo logo sai da crença. Duvidar em Allah subhanahu wa ta'ala, sai do Islã. E por isso quando o Shaitan nos tenta colocar dúvida, nós logo devemos rejeitar, devemos dizer: A'udhu billahi minash shaitanir rajim, amantu billah. Eu acredito em Allah subhanahu wa ta'ala e peço refúgio a Allah contra o Shaitan. Quando Allah subhanahu wa ta'ala fala dos profetas, quando fala de Thamud, o povo de Thamud, Aad, e outros, وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ, e outros povos que vieram depois destes, لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ, ninguém os conhece exceto Allah subhanahu wa ta'ala. Então fala sobre os mensageiros desses povos que trouxeram a verdade. Mas os povos duvidaram. Disseram: Inna kafarna bima ursiltum bi. Nós descremos naquilo que com qual vocês foram enviados. Wa inna la fi shakkin mimma tad'unana ilayhi murib. Nós temos uma dúvida muito forte sobre a veracidade daquilo que vocês dizem. Os profetas diziam: Afillahi shakkun fatir as-samawati wal-ard. Vocês duvidam em Allah, aquele que criou os céus e a terra? Então os céus e a terra estão em nossa frente para nós termos ainda mais confiança da existência de Allah subhanahu wa ta'ala. O que não é possível. A existência disso tudo sem um Criador. Allah diz: Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. Allah diz: nós vamos mostrar, sanurihim ayatina, os nossos sinais, fil afaq, em tudo aquilo que nós vemos aqui, os astros que nós vemos, os céus, a terra, as plantas que nós vemos, wa fi anfusihim, e neles mesmos, nas pessoas, hatta yatabayyana lahum annahu al-haq, até que tudo fique evidente de que o Corão é verdade, é uma verdade.
Quanto mais o tempo vai passando, a tecnologia vai avançando, a ciência vai avançando, mais se prova da veracidade do Corão. Quando um beduíno foi perguntado sobre a existência de Allah subhanahu wa ta'ala, disse al-ba'ra tadullu ala al-ba'ir. O excremento de um camelo ou de um outro animal prova a existência do animal, que não pode existir um excremento sem que haja um animal que o deixou aí. E disse: وأثر القدم يدل على المسير. E os vestígios dos pés, pegadas, também são uma prova da existência de alguém que tenha caminhado, tenha andado. É uma prova. Não pode existir aí pegadas de um animal ou vestígios de um pé sem que exista alguém que tenha andado, um animal que tenha dado alguns passos. فسماء ذات أبراج وأرض ذات أفراج وبحر ذات أمواج أفلا تدل على اللطيف الخبير. Acaso o céu, com as constelações que tem, a terra com as fendas que tem o rio, mar, as montanhas sobre quais existem fontes de água, e o mar com ondas que tem, acaso não pode provar a existência de algum Criador disso tudo? Então Allah subhanahu wa ta'ala colocou muita coisa para provar a sua existência, e por isso que não permitiu dúvidas. Depois de tudo isso que Allah colocou, Allah não dá espaço de dúvidas. Duvidar é descrença. Dentre vários tipos de descrença, um deles é a descrença pela dúvida. Então pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos dê, inshallah, ainda vamos continuar com este tema de pilares da fé. Tem muitos ainda os outros pontos a discutir. Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos dê uma fé firme e correta, a fé que vem nos beneficiar no dunya e no akhirah, no momento em que nada pode beneficiar, exceto aquele indivíduo que saiu aqui com fé correta. يوم لا ينفع, Allah subhanahu wa ta'ala diz sobre Ibrahim, يوم لا ينفع مال ولا بنون, no dia em que nada beneficia, mesmo os que tiverem muitos filhos, mesmo os que tiverem muitos bens. إلا من أتى الله بقلب سليم, excepto aquele que apresentar-se perante Allah com um coração limpo, com uma crença correta. Só isto que pode beneficiar o ser humano naquele dia de juízo. Allah subhanahu wa ta'ala, a Ele pedimos que nos dê uma fé firme, correta, benéfica e uma fé forte, inabalável. Em todos os momentos, a fé que beneficia. No momento de tristeza, esta fé está aí como nosso ombro. No momento difícil, está aí como nosso ombro. No momento de felicidade, está aí como nosso orientador. Como devemos agir. Subhanallah wa bihamdihi, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.